Ultrafarma, a ascensão, o escândalo e o futuro incerto de um império farmacêutico. A Ultrafarma é, sem dúvida, uma das redes de farmácias mais reconhecidas do Brasil. Fundada por Sidney de Oliveira, a empresa se tornou sinônimo de medicamentos acessíveis, inovação no varejo farmacêutico e campanhas publicitárias marcantes. No entanto, nos últimos anos, o nome da Ultrafarma tem sido associado não apenas a preços baixos e atendimento popular, mas também a um dos maiores escândalos de corrupção e sonegação fiscal da história recente do país. História de Sidney de Oliveira, do engraxate ao magnata das farmácias. Sidney de Oliveira nasceu em 1953 em Jusiara, uma pequena cidade do interior do Paraná que, ironicamente, não existe mais nos mapas atuais. Filho mais velho de uma família humilde com 10 irmãos, Sidney aprendeu cedo o valor do trabalho. Ainda criança, aos 7 anos, já ajudava em casa como engraxate na rodoviária local e, aos domingos, vendia salgadinhos pelas ruas. Essa realidade difícil forjou seu caráter empreendedor. Aos 13 anos, Sidney teve seu primeiro contato com o mundo farmacêutico, ao conseguir um emprego em uma farmácia local. Esse foi o ponto de partida para uma trajetória que o levaria a se tornar um dos empresários mais influentes do setor. Aos 17 anos, deu um passo ousado, comprou sua primeira farmácia, parcelando o pagamento em 2 anos. Nos anos seguintes, expandiu seus negócios pelo Paraná, chegando a possuir 12 unidades na região. No início dos anos 80, Sidney decidiu vender tudo e partir para São Paulo, onde enxergava um mercado maior e mais oportunidades. Na capital paulista, abriu uma farmácia em uma área movimentada, que funcionou até a década de 90. Apesar de não ter formação universitária, foi alfabetizado pelo Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Sua ambição e visão de negócio eram inegáveis. O nascimento da Ultrafarma e a revolução dos genéricos. A virada na carreira de Sidney veio em 1999, quando o Ministério da Saúde regulamentou a venda de medicamentos genéricos no Brasil. Essa medida permitiu que diferentes laboratórios produzissem remédios com o mesmo princípio ativo, reduzindo custos e democratizando o acesso a tratamentos essenciais. Sidney enxergou ali uma oportunidade única. Após estudar modelos internacionais de venda de genéricos em países como México, Canadá, Inglaterra e Índia, ele decidiu fundar, em 2001, a Ultrafarma. A primeira loja foi inaugurada na Avenida Jabaquara, no bairro da Saúde, em São Paulo. O nome Ultrafarma surgiu, segundo o próprio Sidney, de um sonho. A empresa nasceu com uma proposta clara: oferecer medicamentos de qualidade a preços imbatíveis, focando nas classes C e D. A Ultrafarma rapidamente se destacou não apenas pelos preços, mas também por sua estratégia de marketing agressiva. Em 2015, lançou a TV Ultrafarma, um canal via satélite com programação voltada para clientes, incluindo entrevistas, histórias de superação e propagandas dos produtos. Embora o canal tenha sido encerrado em 2017, o investimento em publicidade continuou forte, com anúncios em emissoras como Bandeirantes, Gazeta e SBT, além de patrocínios em programas populares. Inovação e expansão. A Ultrafarma foi pioneira em várias frentes. Foi uma das primeiras redes de farmácias de São Paulo a operar com televendas e vendas online, fidelizando uma base massiva de clientes. Em 2019, cerca de 70% do faturamento da empresa já vinham das vendas digitais, enquanto os 30% restantes eram divididos entre televendas, lojas físicas e revendedores. Além disso, a empresa investiu em naming rights, como a renomeação da Estação Saúde do metrô de São Paulo para Estação Saúde Ultrafarma, em 2022. Sidney também apostou no modelo de franquias, lançando a Ultrafarma Popular em 2020, permitindo que farmácias independentes licenciassem a marca e comprassem produtos diretamente da matriz. No primeiro ano, 150 lojas foram convertidas, e a meta era chegar a 350 unidades em 2021. Polêmicas e os primeiros sinais de crise. Apesar do sucesso, a Ultrafarma sempre esteve envolvida em controvérsias. Em 2007, Sidney e a empresa foram investigados por sonegação fiscal. Em 2014, ele acusou publicamente a Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, de atuar como um lobby das multinacionais para dificultar o avanço dos genéricos no Brasil. Em 2019, a Ultrafarma surpreendeu ao interromper abruptamente seu serviço de televendas, demitindo cerca de 300 funcionários e gerando descontentamento entre clientes, especialmente idosos que dependiam do atendimento por telefone. Esse movimento levantou questionamentos sobre a saúde financeira e a gestão interna da empresa. A Operação Ícaro e o escândalo de 2025. Como funcionava o esquema bilionário? Em 12 de agosto de 2025, o Ministério Público de São Paulo deflagrou a Operação Ícaro,
uma ação que abalou o setor varejista paulista e colocou a Ultrafarma no centro de um dos maiores escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro da história recente do Brasil. Sidney de Oliveira, fundador e presidente da Ultrafarma, foi preso ao lado de Mário Otávio Gomes, diretor do grupo Fast Shop, e do auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, apontado como cérebro de um esquema que movimentou mais de R$1 bilhão em propinas desde 2021. O mecanismo do esquema. Segundo as investigações, o esquema funcionava da seguinte forma: auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo, Cefaz-SP, facilitavam o processo de ressarcimento de créditos tributários, especificamente o ICMS, para grandes empresas, como Ultrafarma e Fast Shop, em troca de propinas milionárias. Arthur Gomes da Silva Neto, um dos auditores presos, era responsável por manipular os processos administrativos, agilizando a liberação de créditos indevidos e apagando os rastros das fraudes. Ele detinha certificados digitais das empresas envolvidas, o que lhe permitia operar diretamente no sistema da Fazenda, deferindo pedidos que ele mesmo havia protocolado. A empresa de fachada Smart Tax Consultoria, registrada no nome da mãe de Arthur, uma professora aposentada que ficou bilionária em apenas 2 anos, era usada para receber e distribuir os valores das propinas. A Smart Tax, sem qualquer atividade operacional real, viu seu faturamento saltar de R$411 mil em 2021 para mais de R$2 bilhões em 2023, um crescimento de quase 5 mil vezes. As prisões e as provas. Além de Sidney Oliveira, Mário Otávio Gomes e Arthur Gomes, outros envolvidos foram presos, incluindo o auditor Marcelo de Almeida Gouveia e o casal Celso Éder Gonzaga e Tatiana de Araújo, apontados como operadores financeiros do esquema. Nas buscas, foram apreendidos R$1,2 milhão em espécie, R$200 mil em criptomoedas, relógios avaliados em R$8 milhões, joias e documentos comprometedores. Sidney Oliveira foi preso em sua chácara em Santa Isabel, SP, após a justiça considerar que havia risco de interferência nas investigações, destruição de provas ou intimidação de testemunhas. Ele já havia firmado, em julho de 2025, um acordo de não persecução penal, ANPP, com o MPSP, no valor de R$32 milhões, para encerrar outro processo por fraude fiscal, mas esse acordo não o livrou da Operação Ícaro. O impacto imediato na Ultrafarma. A prisão de Sidney Oliveira gerou uma crise de imagem sem precedentes para a Ultrafarma. A empresa, que sempre se posicionou como defensora dos consumidores e dos preços baixos, viu sua reputação ser abalada pela associação a um esquema de corrupção bilionário. A justiça manteve a prisão temporária de Sidney, argumentando que sua libertação poderia comprometer as investigações. 6. O impacto no mercado farmacêutico e a reação dos concorrentes. Apesar de sua forte presença na mídia e no varejo online, a Ultrafarma nunca foi a maior rede de farmácias do país. Em 2024, o setor faturou R$103,1 bilhões, mas a Ultrafarma possuía apenas 7 lojas físicas na zona sul de São Paulo e um e-commerce robusto. Sua fatia de mercado era pequena se comparada a gigantes como Raia Drogasil e Pague Menos, que dominam o setor com milhares de lojas e faturamento bilionário. A crise na Ultrafarma abriu espaço para que concorrentes ampliem sua participação no mercado, especialmente em São Paulo. Executivos do setor especulam que redes como Raia Drogasil, Pague Menos e Panvel podem aproveitar a instabilidade para atrair clientes da Ultrafarma, oferecendo promoções e descontos ainda mais agressivos. No curto prazo, a Ultrafarma pode enfrentar dificuldades operacionais e financeiras, especialmente se os acordos comerciais com fabricantes forem revistos ou se a empresa for obrigada a reposicionar seus preços. A manutenção da competitividade dependerá de como a empresa administrará a crise e de sua capacidade de garantir a confiança dos consumidores. O futuro da Ultrafarma. Quais os possíveis desdobramentos? Cenário 1. Reestruturação e sobrevivência. A Ultrafarma pode buscar uma reestruturação administrativa e financeira, com a entrada de novos gestores e a implementação de programas de compliance para recuperar a credibilidade. O acordo de R$32 milhões firmado com o MPSP já prevê a adoção de medidas de integridade e transparência, o que pode ser um primeiro passo para a recuperação. Cenário 2. Venda ou fusão. Caso a crise se agrave, a Ultrafarma pode se tornar alvo de aquisição por parte de concorrentes maiores, interessados em sua base de clientes e estrutura de e-commerce. Cenário 3. Fechamento ou redução de operações. Se as investigações comprovarem o envolvimento direto da empresa no esquema de corrupção, a Ultrafarma pode enfrentar sanções severas, incluindo multas bilionárias e até o fechamento de suas operações. 7. O legado de Sidney Oliveira e as lições do caso Ultrafarma. Sidney Oliveira construiu um império a partir de uma história de superação, mas seu legado agora está manchado pelo escândalo.
O caso Ultrafarma serve como um alerta para o setor varejista sobre os riscos da corrupção e da falta de transparência. Além disso, o escândalo reacendeu o debate sobre a necessidade de reformas no sistema tributário brasileiro, especialmente no que diz respeito à concessão de créditos de ICMS, que são vulneráveis a fraudes. Lições para o empreendedorismo e a gestão empresarial. A importância da ética e da conformidade legal, mesmo em setores altamente competitivos. Os riscos de centralizar o poder decisório em uma única figura, sem mecanismos adequados de controle interno. A necessidade de investir em governança corporativa e programas de compliance para evitar escândalos e proteger a reputação da empresa. Conclusão: o que esperar dos próximos capítulos? O caso Ultrafarma ainda está longe de ser encerrado. As investigações continuam, e novos desdobramentos podem surgir a qualquer momento. Enquanto isso, o mercado farmacêutico observa atentamente, pronto para reagir às oportunidades e desafios que surgirem. Uma coisa é certa: a história da Ultrafarma nunca mais será a mesma.